Continuando aí sobre o superendividamento, essa inovação com esse projeto 283, nesse bloco nós vamos continuar aí com as principais novidades do projeto. Proibição de veicular publicidade de crédito com os termos sem juros, gratuito, sem acréscimos, taxa zero, ou expressão no sentido de entendimento semelhante. Isso aí também é uma novidade muito boa, porque hoje você encontra aí propagandas: financie o carro sem juros, compre a sua casa sem juros, aquele produto não tem juros. Galera, não existe produto sem juros, não existe, né? Os economistas mesmo falam, não existem produtos gratuitos. De alguma forma, ele vai estar querendo aí, indiretamente receber de você, seja com o seu dado, com a sua informação pessoal, seja com as suas informações, com seus dados, né, pessoais, porque hoje você pode até ganhar um produto gratuito, mas você vai lá no site, preenche uma fichinha com seu endereço, tudo certinho, e ele acaba vendendo aquela tua informação depois para outra pessoa, que inclusive se fizer isso, com as alterações do CDC, vai ser constituído como crime, como infração penal. Então, há no projeto de lei 283 de 2012, essa proibição de veicular publicidade de crédito com os termos sem juros, gratuitos, sem acréscimos, taxa zero ou qualquer outra expressão semelhante. Então, será proibido. Eu estava até comentando com um colega de marketing, falei que estaria aqui na Folha Dirigida tratando sobre esse assunto, e ele falou: é mesmo, eu não vou poder mais botar gratuito, vou botar o quê? Vou botar outra coisa então, é 0800, é de graça, é beneficente. Eu falei: olha, cuidado, porque o código traz um artigo exemplificativo. O que significa um artigo exemplificativo, professor? Significa o seguinte: qualquer outra expressão que não esteja expresso no CDC, mas que seja semelhante à que está expressa, pode configurar também aí uma prática abusiva. Então, cuidado. Não é porque não está aqui outras nomenclaturas que não são consideradas aí, que não serão proibidas. Essas são gênero, mas nós podemos ter outras espécies que induzem o consumidor a erro, tá bom? Então, sem juros, gratuitos, sem acréscimo, taxa zero, bem como outras expressões semelhantes serão proibidas aí com o projeto de lei 283. Outra inovação: dever do fornecedor de esclarecer, de aconselhar e advertir adequadamente o consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, assim como sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Ou seja, o consumidor chegou lá no banco, falou assim: olha, eu quero pegar um empréstimo. Aí o gerente fala: para que você quer um empréstimo? Ele fala: eu quero um empréstimo para comprar um carro. Aí ele fala o seguinte: quanto que você vai pagar naquele carro? Ele fala: vou pagar 50 mil. Então eu quero um empréstimo de 55, porque eu ainda tenho o seguro, o IPVA, isso aqui, isso, aquilo, outro, emplacamento. E aí o gerente do banco, ele vai ter o dever, porque o gerente é o fornecedor ali do banco, de esclarecer, de aconselhar, de advertir adequadamente o consumidor sobre a natureza, sobre a modalidade do crédito. Vai falar: olha, meu amigo, já que é para carro, não pegue um empréstimo comum, porque você vai ter que pagar juros muito alto. Vamos entrar por essa porta aqui e pegar um empréstimo de financiamento de veículo, talvez seja melhor. Ou ainda, já que você tem uma previdência privada que eu estou identificando aqui, que você pode resgatar parte dela, por que ao invés de você pegar o total do valor que você precisa, você não utiliza um pedaço aqui da sua poupança, ou não utiliza um pedacinho aqui da sua previdência privada, faz um resgate aqui, ó, desse valor que você tem parado, toma isso aqui, investe 50 reais por mês, que você daqui a 3 anos vai ter isso aqui, e aí você consegue pagar esse empréstimo. Então, esse fornecedor, ele tem que esclarecer tudo, meu amigo, aconselhar. O consumidor não é um expertise naquela área, ele não é um inteligente naquela área, ele não domina aquele assunto de economia. Nós mesmos, advogados, né? Porque o pessoal pensa: advogado sabe tudo. Eu fui servidor público do PROCON, sou advogado, sou professor na área de direito do consumidor, pesquiso o direito do consumidor em outros países, como em Portugal. Eu acabei de fazer uma pesquisa sobre a arbitragem e a relação de consumo em Portugal. E ainda assim tenho dificuldade, pô. Outro dia eu tive dificuldade para utilizar o meu programa de milhagens. O consumidor, ele tem que ser esclarecido de tudo. E quando o fornecedor puder, ele tem que aconselhar.
Só que com o projeto ele traz mais um dever do fornecedor. O fornecedor ele vai ter o dever de aconselhar, de orientar, de mostrar adequadamente ao consumidor o melhor caminho. Então, se um dia esse processo for parar na justiça, se um dia esse negócio jurídico for gerar um litígio e for até o Poder Judiciário ou até mesmo o PROCON, que vocês vão ver que com esses projetos, até mesmo os PROCONs, eles vão ganhar mais força, se for parar no PROCON ou no Poder Judiciário, o juiz tem que falar, vem cá, antes de começar essa brincadeira aqui, essa audiência, eu quero que o fornecedor me prove que quando o consumidor esteve no banco para pegar esse empréstimo, você aconselhou ele. Você orientou ele qual era o melhor caminho. Porque o que eu estou identificando aqui é que você induziu o consumidor a erro. O camarada foi lá pegar um empréstimo e você ofereceu para ele seguro de saúde, seguro de empréstimo, seguro de vida. Você embutiu aqui diversas taxas que eu não sei se esse é o melhor caminho. Então o juiz, ele vai ter que cooperar bastante para isso. E eu não poderia deixar de comentar, inclusive, sobre o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em 16 de março de 2016 em vigor. O novo Código de Processo Civil, ele vai ser fundamental também para efetivar a tutela dos direitos dos consumidores. Então não estava na programação, mas eu aqui endossando essa aula, não posso deixar de falar que o novo Código de Processo Civil, ele vai trabalhar aí, ele vai andar de mãos dadas com o Código de Defesa do Consumidor, com essas alterações. Então esses projetos 281 e 283, eles vão receber grande ajuda do novo Código de Processo Civil. Por quê, professor? Porque, inclusive, o novo código tem o princípio da cooperação, uma inovação no ordenamento jurídico. E como diz o mestre, o desembargador aqui nosso do Rio de Janeiro, o professor Alexandre Freitas Câmara, professor Alexandre Câmara fala, cooperar é trabalhar juntos para a efetividade da solução do litígio. Então o juiz, e se você tiver um bom advogado de direito do consumidor, ele vai ter que forçar essa cooperação. Fala, coopera aí, excelência. Pergunta para o fornecedor se ele orientou, se ele aconselhou, se ele advertiu o consumidor. O camarada chegou lá para pegar um empréstimo e como ele tinha o nome limpinho, o gerente adorou, porque ele ia cumprir a meta dele, né? Liberou um empréstimo altíssimo, com juros acima dos limites estipulados pelo Banco Central, e aí o consumidor está aqui hoje, ó, na justiça, super endividado. Então, esse projeto tem esse dever do fornecedor de esclarecer e aconselhar e advertir o consumidor, aí como uma inovação também bem importante. Outra inovação, o fornecedor deve avaliar a condição do consumidor de pagar a dívida, inclusive verificar se o mesmo se encontra com restrição. Isso já é feito hoje, né? Hoje o STJ também, há pouco tempo atrás, discutiu sobre o score. Né, o que significa o score? Né? Hoje, bancos já têm internamente, dentro do seu estabelecimento, né, dentro dos seus bancos de dados, ou até mesmo nas nuvens, né, porque sai mais barato para os bancos, aqueles score do consumidor, um sistema de pontuação do consumidor. Então, o consumidor que já teve o nome sujo tem uma pontuação X. O consumidor que nunca teve o nome sujo tem a pontuação Y. O consumidor que já teve o nome sujo, mas pagou, mas não sei o quê, tem uma pontuação. O Superior Tribunal de Justiça e também a Comissão de Juristas vem discutindo se isso é legal ou se não é. Parte da galera que entende sobre o direito do consumidor fala que essa pontuação interna viola o direito à intimidade do consumidor, né? Porque ele deveu uma vez e aí ficou restrito o resto da vida. No Brasil não se admite pena perpétua, não é só no direito penal que não se admite pena perpétua. Em nenhum ramo do direito no Brasil se admite a pena perpétua. O consumidor não pode ser ad eterno para sempre ficar com seu nome sujo na praça. Então já há uma discussão lá no Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade ou ilegalidade desse score, desse sistema de pontuação. Mas o que o devedor vai ter de direito, né, esse devedor superendividado, e vai ter aí como uma prevenção de superendividar, né, porque eu vejo essa inovação aqui como um dever de prevenção, que é o dever do fornecedor de avaliar as condições. O fornecedor tem que avaliar
e verificar se realmente o consumidor que foi buscar aquele empréstimo, se ele vai conseguir pagar aquele empréstimo. Porque muitas das vezes ele pega um empréstimo para pagar outro empréstimo, que precisa de um empréstimo para pagar aquele empréstimo, para pagar um terceiro empréstimo de um carro que está financiado. Então ele fica super, ultra, mega, hiper endividado. Então o que o fornecedor vai ter que fazer? Vai ter que avaliar aquelas condições, tá bom? Vai ter que avaliar aquelas condições. Agora, esse consumidor que está super endividado, ele vai poder ir ao Procon, tentar renegociar as suas dívidas, porque vai ser um dever do fornecedor também essa renegociação aí de modo equilibrado para o consumidor. O limite de 30% nós já falamos, é o limite de 30% da remuneração mensal líquida para o consumidor em crédito consignado, porque hoje nós sabemos que empresas aí, principalmente para quem trabalha de carteira assinada, normalmente vem o contra-cheque e vem empresas oferecendo lá empréstimos e o consumidor consegue alienar até mais de 50% do seu contra-cheque. Agora o limite vai ser 30%. O estabelecimento de uma garantia legal de 2 anos nos produtos e serviços. Isso significa que os produtos e serviços têm que ser prestados ou fabricados para durarem pelo menos 2 anos, sem vícios. Então hoje é muito comum. Outro dia eu fui comprar uma televisão e aí a menina me falou o seguinte, do supermercado. Eu comprei a televisão lá numa loja de supermercado que vende eletrodoméstico, estava num preço bom, eu comprei uma televisão. E aí, na hora que eu fui pagar, a menina falou, o senhor não quer a garantia estendida? Eu falei, não, muito obrigado. Mas a televisão tem quanto tempo de garantia? Eu falei para ela. Ela falou, olha, essa televisão que você está comprando dessa marca só tem 1 ano de garantia. Se ela der problema daqui a 1 ano e meio, você está ferrado. Leva a garantia estendida. Sabe quanto custava a garantia estendida? R$320. Só que se você fosse dividir no cartão, você nem ia perceber, porque ela ia ficar lá 10, 20 reais por mês, você nem ia perceber, meu amigo. Né? E aí ela queria me vender a garantia estendida. Eu falei para ela, olha só, se essa televisão aqui der problema daqui a 10 anos, eu vou poder utilizar a garantia. Ela falou, não, a garantia é só de 1 ano. Eu falei, tá bom, pega o Código de Defesa do Consumidor aí que eu vou te mostrar um negócio. Aí ela pegou o Código de Defesa do Consumidor, eu falei para ela, abra o artigo 50. Então, se você está assistindo a aula aí, aproveita e já abre também o artigo 50. O artigo 50 diz o seguinte, a garantia contratual é complementar a garantia legal. Olha só, se eu tenho esse camarada aqui, que é a lei, que me dá uma garantia da lei, a garantia legal, aquela garantia contratual, ou seja, a garantia de 1 ano que está vindo naquele produto, o artigo 50 diz, a garantia contratual é complementar a lei, meu amigo. A minha maior garantia é a lei. Quero saber se esse produto tem 1 ano, 2 anos, 3 meses, se não tem garantia. Porque se ele tiver um defeito, se ele tiver um vício, né, tecnicamente falando, se ele tiver um vício, principalmente se o vício for oculto, esse prazo começa a contar a partir do momento em que fica evidenciado o vício. Então eu comprei uma televisão, depois de 2 anos descobri que ela veio com um vício de fabricação. É a partir dali que vai começar a contar. É isso que diz a lei. E o artigo 50 diz que é complementar a lei aquela garantia referente ao contrato, tá bom? Então, essa garantia é legal, agora vai ser na lei também, aquela garantia vai ser de 2 anos, tá bom? Então, os produtos, de modo geral, aí já vão vir com uma garantia de 2 anos. A proibição ao fornecedor de assediar ou pressionar o consumidor, principalmente idosos, analfabetos, doentes, né? Aqueles que estão em estado de vulnerabilidade agravada para contratar fornecimento de produto ou serviço. Hoje é muito comum, quando eu fui do Procon, muitas pessoas de idade chegavam e falavam, ai meu, eu peguei um cartão de crédito, nem sabia que era cartão de crédito, entrei numa loja dessa aí, pediram para eu preencher uma ficha, enviaram um cartão de crédito, enviaram não sei o quê, hoje tem empréstimo. Meu amigo, então vai ter uma proibição aí ainda maior, porque já se proíbe, mas nós vamos ter uma proibição ainda maior ao fornecedor de assediar ou pressionar o consumidor para comprar aí, para adquirir um produto ou serviço. Principalmente aqueles hipervulneráveis, os idosos, aqueles doentes, esses aí que têm uma capacidade um pouquinho menor. A correlação do contrato de crédito utilizado para financiar a aquisição de um produto ou serviço com o contrato principal de compra e venda. Assim, caso o consumidor desista do contrato de compra e venda do veículo, o contrato de crédito será cancelado também. Então hoje você tem, vou dar o exemplo de financiamento de veículo. Você vai comprar um carro
você acaba celebrando 2 ou 3 ou até mais espécies de contrato. Por quê? Foi comprar um carro, você está negociando com a concessionária, beleza? Só que aí você preenche uma ficha que você quer financiar o veículo. Você preenche uma ficha e ele manda para uma financeira. Aquela financeira vai te liberar um crédito. Então você celebra um contrato de compra e venda aqui e aquele contrato lá de crédito será praticamente um contrato acessório, E se eu desistir da compra hoje, o que que acontece? Meu amigo, eu continuo pagando o empréstimo. É sacanagem isso. Então devolvi o carro e ainda tem que continuar pagando o empréstimo. Outra coisa é quando você é furtado. Você comprou um carro em 60 vezes, furtaram e você não tinha seguro. Meu amigo, tem que continuar pagando o teu empréstimo lá a vida inteira. Já temos entendimentos jurisprudenciais de que não. Né? Já há entendimentos bons, entendimentos jurisprudenciais, que quando acontece um fato superveniente desse, você não precisaria assumir, porque a financeira, quando libera o crédito, ela é a proprietária do veículo. Você, consumidor, só vai ser proprietário quando terminar de pagar, quando quitar aquele empréstimo. Então, se a financeira é a proprietária, nós temos uma regra geral no direito civil que regula os contratos, que regula os negócios jurídicos. Qual é a regra, professor? A regra é res perit domino. Res perit domino. O que significa isso? Significa que a coisa perece ao dono. O dono da coisa, o proprietário da coisa, é que tem o risco sobre a coisa. Então, se ele me liberou um empréstimo para eu comprar um carro nessa concessionária e eu sou furtado, levam o meu veículo, eu não tenho que pagar o empréstimo não, meu amigo. Porque aqueles juros abusivos, aqueles juros altíssimos que ele já está colocando, é o risco dele, meu amigo. Porque ele é o proprietário, pô. Eu não sou o proprietário, eu sou o possuidor. Eu só vou adquirir a propriedade depois que eu terminar de pagar. Então nós já temos boas jurisprudências quanto a isso aí. Então, essa correlação entre o crédito principal e o contrato acessório, se o consumidor desiste do principal contrato de compra e venda, ele vai desistir também aí do acessório. Então essas foram as principais novidades desse bloco. No próximo bloco eu continuo falando aí do projeto 283 de 2012.